Dito isso, sejam bem-vindos ao dia 2 do Posicionante, um simpósio na arte latino-americana e latina. Hoje estamos com Nira Carton Gramonte, que será presidente da nossa sessão. Eu gostaria de começar reconhecendo que estamos na terra de uma série de tribos indígenas. Reconhecemos que eles são os guardiões das Mississaugas e do Credit First Nation. Esse é o território que está sujeito ao Dish with One Spoon, um tratado de paz pacífico. Estamos hoje numa série de povos reunidos aqui em Toronto. Também reconhecemos que hoje viemos a partir de regiões diferentes do Canadá, talvez da América Latina e ainda além. Eu recomendo que todos vocês conheçam mais sobre a terra e as tradições da onde vivem. Para começar, eu recomendo que visitem o site nativeland.ca. Eu agora passo a palavra para a Núria. Obrigado, Ana. Obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui, fazer parte desse simpósio. E uso a oportunidade para agradecer. Agradeço a equipe da Sul Gallery, especialmente você e Tamara Toledo. Eu também gostaria de dizer que estamos num momento de reconhecimento do local social, das diásporas e das similaridades culturais no Canadá. Esse é um momento importante para reconhecer do que estamos falando quando falamos sobre arte latino-canadense. E a mestiçagem. Antes de passar a palavra, eu gostaria de reconhecer todos os panelistas. Eu vou compartilhar o fórum com 4 artistas: Miguel Santa Solis, Rodrigo Alcântara, Stephen Pérez e Carlos Colim. Carlos Colim, que eu recebo e agradeço pelo entusiasmo e participação nesse diálogo. Eu gostaria de dizer que essa conversa é um espaço aberto de respeito e colaboração. Aqui teremos uma discussão aberta e de grande valor. No final, reservaremos um espaço para perguntas com o público. Usaremos o chat no Zoom. Como a Hannah disse, agradecemos a tradução simultânea em espanhol e português. Também tem a opção de simplesmente basta clicar no ícone abaixo na tela. Eu vou começar com Miguel Sinta Solis. Ele que é mestiço, é XXX interdisciplinar. Trabalha com arte performática, vídeo, tecidos e instalações. Ele considera as questões de território e do futuro chicano. Correntemente, ele trabalha no seu doutorado na Universidade de Lethbridge, no território do Tratado 7. Ali ele recebeu seu mestrado em artes. Magacinta, a palavra é sua. Obrigada, Núria. Obrigado a todos. É um prazer aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Núria e a sua galeria. É muito empolgante estar aqui. Como eu disse na minha apresentação, eu me sinto um pouco desconectado da comunidade latina. Então é maravilhoso estar aqui, me trazerem aqui. Eu vou começar aqui o meu PowerPoint. Pois bem, hoje eu quero falar do que eu chamo de o post-avolita e esse tempo.
essa noção de mestiçagem XXX. O que vocês veem aqui é um recorte de uma camiseta que meu pai comprou em Chichen Itza. Visitamos esse local quando eu era criança. Esse é um sítio cultural no sul do México. É um local muito bonito. E essa é uma das esculturas que vocês podem ver. Ele teve essa camiseta durante muitos anos e depois eu roubei dele. Eu vou tatuar essa imagem no meu ombro no mês que vem. Mas sim, a onça vai vestir uma jaqueta e com mais alguns detalhes. Eu vou explicar isso melhor depois. Permita-me explicar brevemente a minha história. O meu objetivo é explicar a minha experiência que me fazem quem eu sou hoje. Em que forma essa ideia de o mestiço que vocês veem aqui ao lado da minha mãe. Esse é o meu avô com um dos meus tios. Esse é o meu avô e a minha mãe. Eles eram imigrantes oriundos dos Estados Unidos para o México. Eles vieram na década de 40. Fizeram parte do programa Braceiros. Não, imigrantes mexicanos iam em direção aos Estados Unidos em áreas agriculturais. Ele fez parte dessa leva de imigrantes. Esse é o lado da minha mãe. Uma coisa muito interessante no lado do meu pai. Eles eram batistas, o que é esquisito para mexicanos. Mexicanos são tradicionalmente católicos. Pois bem, eles eram batistas, ele era de classe média, certamente classe média alta. O meu pai é esse pequenininho sentado aqui na esquerda. Eu confesso, eu não me dou muito bem com eles. A razão maior é porque eu sou trans, eu não sou tão próximo com o lado da minha mãe, mas menos ainda com esse lado. São pessoas muito intensas. Eles se encontraram na década de 70, 80, em Los Angeles, na Califórnia. Esse foi um grande boom do movimento chicano, movimento que começou na década de 40. E cresceu e chegou, assim, um grande movimento foi liderado por César Chaves. Esse movimento político na década de 80 vinha desenvolvendo raízes culturais. Aí começamos a ver pessoas como Laren Saldura, Cheve Moraga, e eles com teorias culturais muito importantes. Eles perguntavam o que significa ser mexicanos vivendo nos Estados Unidos, por exemplo. Existiam mais questões que se originaram. Um dos motivos era que estávamos no meio da era dos direitos civis. Novas conexões entre o movimento dos povos oriundos americanos, dos direitos negros, os panteras negras. Existia um grupo no México inspirado nos as panteras negras. Mas o que tudo isso significa na maneira em que nós nos colocamos no nosso território? É possível entender que a fronteira americana foi uma imposição. Já existiam negociações entre colonos espanhóis, portugueses, franceses e americanos. Tudo isso foi questionado na década de 70 e 80.
O meu pai fez parte da Força Aérea Chicana, era um coletivo de artistas. Era um nome provocador. Eles faziam artes muito belas, belas pinturas e também criavam locais de arte, centros culturais. Eram centros que mesclava a cultura mestiça, combinava as raízes indígenas pré-espanholas, combinava isso com a cultura mexicana católica, incorporando também vertentes dos movimentos negros americanos. A minha mãe também fazia um trabalho voluntário para esses grupos. Ambos meus pais trabalharam nessas imagens aqui. Essa é uma das cerimônias que eles auxiliavam a organizar. Eu vou falar mais das complexidades existentes aqui. O que significa para as pessoas indígenas ou pessoas de raízes indígenas vindos de outros lugares, de territórios mexicanos, vindo para os Estados Unidos? As pessoas tinham uma presença indígena na cultura. Muitas nações indígenas já existiam na Califórnia. Perdão, permita-me voltar. A reclamação de um território e a transformação dele. Esse território ficava transformado num slam, slam que é um território reclamado, né? Ele serve o conceito da terra prometida. O Islã, então, torna-se um território político, um território cultural. Os meus pais passaram algum tempo em Los Angeles, eles se organizaram ali, eles queriam criar os seus filhos ali, mas eles não queriam criá-los em Los Angeles exatamente. Daí a vontade de encontrar no território. Os meus pais tinham um belo jardim. Nessa altura, eu já tinha 2 anos de idade. Nos mudamos para uma área de 17 acres no norte da Califórnia, norte de Sacramento. Os meus pais usavam esse local para um local de reuniões culturais. O meu pai contribuiu muito, mas ele era uma pessoa meio difícil. Ele estava tentando fazer um culto aqui. Ainda bem que ele ainda não era muito bom nisso. Ele queria transformar isso num culto. Nós não éramos uma operação autônoma, mas eles me criaram ali. And then on the left is one of the temazcales, the sweat lodges that were built Aqui na esquerda, essas eram as casas que foram construídas ali. Meus pais fizeram uma série de cerimônias. Eu cresci ali. E como adulto, é claro, eu tinha muitas questões. Era isso realmente autêntico? Os meus pais eram obcecados com a autenticidade. Era isso só um culto? Isso era real? Eu me dediquei realmente para entender esse ticanismo, essas práticas espirituais. Eu me questionava.
I come back and move away from these questions throughout my life. Eu me And distanciei I dessas did do a questões bit of durante a minha vida. in my undergrad studies, I was doing some experimental Nos media meus estudos na around, faculdade, eu fiz uma série de Mexican American experimentos na identity, mídia, which to explorei my a minha parents identidade certainly was very fiercely américo-mexicana. post-colonial. They rejected. If I said I was a Mexican American, they Os would meus not like it pais because they said rejeitavam you're essa not ideia not de eu American. ser You're Mexican and américo-mexicano. you're indigenous is what they would Eles always diziam: tell me. não, But você and yet não here é. I was growing up within an American cultural context, and Pois so it's bem, kind of like, esse well, foi I o can't contexto say that no that's qual eu not cresci. happening. Eu não Now, posso at this negar point, que this essa first é a minha film was made, I realidade. think, in 2010. Esse foi um Years old, filme right? It was feito em a rough 2010. year there. But yeah, so this was a very short film that I did, Esse foi um where filme curto que eu took oral fiz. histories from my abuelita. This film Eu is about my abuelita, ouvi with áudios I've always had da a very minha good avó. relationship with, very Eu tinha grateful uma for that. relação muito boa com Um, ela. Eu agradeço and muito. this is so these part of the film. You see these kind of composite images that are composites of both present day Esses images filmes of são Canada and Arizona, composés de California, Inland imagens. Empire, which is where my grandmother grew up. Same where Foi you aqui saw que a the minha avó field. cresceu. That was the same area, which now Essa of aqui é course a has mesma more área que vocês farms, viram mais housing, cedo, other aquelas developments. And plantações. these images are composites of that with my Essas several imagens photos. são Those are my composés, como eu grandfather and disse. other workers Esse he worked aqui é with. o meu avô e outros This is my trabalhadores grandmother com quem and ele my trabalhou. holding my mom, I believe, and then E essa two daqui é a other minha ladies. avó, eu acho que ela And está so segurando a minha I mãe did e a lot. I was duas doing a tias lot of kind of minhas. classic, Chicanx, more Eu estava contemporary fazendo Chicanx a identity arte searching, and a contemporânea lot of mais nostalgia, right? clássica, de There's a certa lot of maneira. nostalgia that's built into Chicanx E identities. Chicano, essa Chicana not Chicanex having tem kind of muita gone into the nostalgia X dentro with an dela. X to make it gender neutral, right? This was O also part of X no final dessa palavra veio para and fazê-lo so I got very neutro em frustrated matéria de in gênero. around Mas eu 2010 when I was me making this frustrei film because I muito just no felt final de like we were 2010. stuck in this nostalgia and this Eu me senti recency. preso nessa And I love my nostalgia. abuelita. I Eu love my adoro a minha patriarchal avózinha, and eu adoro o matriarcado, matrilineal power, right? adoro esse But there's poder something about it. There's almost an das mulheres, objectification of the abuelita that mas existia we uma have been certa around for the last 20 years of objetificação da Chicanx avó. identities. And so more recently, as I now have been in Canada for the last 5 years and Eu been passei having os to últimos 5 anos no rethink Canadá. together my national context, Eu right, tive de as a repensar o First meu Nation state contexto context. nacional. I've started revisiting these ideas of like, well, how can we kind of unpack these Eu passei a concepts? So reexaminar some algumas terms, I ideias. know some people O que really like posso the aprender terms, com and eles? so Eu sei que algumas I have pessoas one, right? They're gostam de kind of termos. they're jokes to me. They're kind of tongue in cheek. But so I said, well, As what pessoas about fazem post-Abuelita brincadeiras. identities, right? E eu Where falei, mas e se Abuelita, tivéssemos uma does ideia we pós kind of avózinha? step back from that Se that pudéssemos objectifying nos nostalgia of distanciar calling the dessa Abuelita, nostalgia, what what then? What happens then? e daí? And O que acontece? also, how can we decenter our identities from these abstract Como podemos and retirar a nossa simulacras identidade of desse what it is to be abstrato? Mexican, right, or have Mexican roots? And then Mexican, I said, well, if you're, if maybe I'm not Mexican, maybe I'm an Mexican. Maybe Mexico is a kind of an X to me, right? Talvez eu não seja, talvez eu não seja mexicano, não sei. Which Daí veio a ideia do XXX. I really see it as not an identity, but I use it as an identity marker in the place where you usually see that. But Eu really, vi in isso essence, como um it's marcador de an identidade. methodology, right? Isso It acknowledges não era uma identidade, é uma metodologia. the ways in which my transness, my being gay, Isso all of these things se refere are à minha some of condição this de trans, de lived gay. methodology. So here I am in Canada, right? Bom, And estou in aqui agora, Alberta, no Canadá, em Alberta, in traditional Blackfoot territory, território tradicionalmente very Blackfoot, familiarized place for me. um And local muito diferente what para is mim. Mexicanness is now talk about E o que é a similarities, right? mexicanidade? Taco time for the first time. Eu fui ao I don't know, man. Taco Time pela primeira Things are vez. they become so distant from Eu the sei, essas original, coisas almost something ficam tão foreign, longe right? do original Alone que elas se made tornam altogether. muito diferentes. What É you're um looking mundo at novo. is O que vocês estão vendo aqui? what is it called? It's called a UV map, if I remember correctly.
se eu não me engano, isso é um mapa UV. E o que é isso? É um objeto tridimensional. Perdão, eu vou tocar aqui. Essa é a pele em volta do objeto 3D. Isso fez parte do meu projeto. Foi uma pesquisa que eu fiz. São versões digitais. What's that? How many? 2 minutes. 2 minutes? All right. So, yeah, so what I did was I took these O que eu images, fiz aqui? stills of places that I have kind of moved through throughout my life, places Eu I've usei visited, essas imagens knowledge of de the locais different onde eu indigenous vivi, groups, tentando reconhecer and territórios putting indígenas. those all scrambled back on these digital boots. Eu It kind misturei of tudo e expressed coloquei some eles idea again nessas of like botas digitais. A how do you ideia era map or expressar o unmap quê? these territories that Expressar a you move maneira through? que mapeamos ou não mapeamos Where esses concepts that might territórios become pelo part qual of passamos our identities, or in my e case, que se my tornam parte identity. das nossas I do identidades, ou pelo menos ethnography da minha, stories. pessoalmente. Oops. So I'll put this in the chat later on. I Eu vou wrote colocar isso aqui no chat took mais Nexus tarde. XXX and created an auto theory of it. There's some really wonderful auto theories. Work around Tem thinking uma série de categories, teorias, mean like different methodologies or teorias que analisam tools metodologias that diferentes, are levam em self-describing or conta self-situating. And so you pessoas take it criativas. and these really wonderful publications. So there's a digital version of it, and then there's a hard copy of it. Existe uma This is versão my work just digital as an excerpt in the e hard uma copy. versão I impressa. recommend it. Some excellent work in both of Eu those. recomendo, esse é um trabalho muito bom. And I'll skip this one because you can just. Eu vou pular esse. Basically, that's all in the thing. And I'll just end with Isso já está quickly incluso no trabalho. Eu vou terminar aqui rapidamente. this project, my doctoral project. Essa Which is daqui é a minha a tese de post-colonial art doutorado. park where I É am um parque com creating tema another pós-colonial. conceptual territory. Eu criei But mais um really, território it's a little, conceitual, it's very perverse in that I mas é am muito perverso. purposefully reappropriating things that theme parks and culture fairs Propositalmente, eu have me shows. So reaproprio de parques all de of these have diversão, such a had such circos an e ability etc. to shape our notions of the To- other, Todos eles têm a of habilidade place de and formar a nossa sexuality and noção do outro, individuality. de So raça, de sexualidade. Disney, right? Disney is such a powerhouse of Por forming exemplo, a Disney é national uma identities. potência de So formação de also I took identidades these and said like, nacionais, well, I'm going to test identidades that. I'm going to culturais. see what Eu happens disse, when you create a eu, eu post-colonial vou theme park. tomar What kind isso. of Eu vou what questionar narratives can you or truths que tipo de can you narrativas, que tipo de forcefully verdades just very você quickly one of pode the formar. just to, as our last thing one of the attractions that you will be able to experience Em último lugar, uma das atrações que você pode explorar é essa daqui. what is it called? It's like the Garden of Toppled Monuments. Esse é o Jardim dos Monumentos Tombados. É um espaço And you virtual. see all of these, the sort of dethroned Confederate soldier. E aqui você vê esse soldado da Confederação tombado, entre outros. É como se fosse uma correção da história. Eu fiz uma série de vídeos comentando e eu fui muito satírico. Ele buscava fazer grandes afirmações. Eu vou parar por aqui. Eu só quero mostrar essa imagem. Eu não tenho isso muito bem formado, mas eu vou deixá-lo com essas duas imagens. Muito obrigado. Obrigada, Miguel Cinta. É muito interessante ver você falar sobre esses territórios e esses conceitos e um espaço para você questionar a autenticidade dessas práticas espirituais. E obrigado por terminar a sua fala com esse plano do parque temático. Bom, vamos continuar as discussões com o nosso próximo panelista, Rodrigo D'Alcântara,
Ele é um artista plástico brasileiro transacional e multidisciplinar, cineasta e atual estudante de doutorado no Programa Interuniversitário de Doutorado em História da Arte na Universidade de Concórdia, Montreal. Ele é mestre em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem um bacharel em artes plásticas pela Universidade de Brasília. Ele tem uma pesquisa teórica e prática, ela lança uma luz sobre as narrativas contra-hemogênicas a partir de uma perspectiva sincrética e tem sido compartilhada em diversos locais: Austrália, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, França, Alemanha, Grécia, Itália, Estados Unidos e outros. A palavra é sua, Rodrigo. Obrigada, Núria. Eu também quero agradecer a todos que estão aqui e agradecer a oportunidade de fazer parte dessa discussão. Obrigado, Miguel Zinta, pelas suas palavras. Foi interessante ouvir a sua palestra e agora vou compartilhar a minha tela. So, I am a Brazilian. Bom, eu sou brasileiro, sou um artista visual. Eu não gosto de compartimentalizar o meu conhecimento e separar a minha pesquisa da minha prática. Então, no início da minha apresentação, eu quero mostrar como esses dois mundos estão entrelaçados. Eu trouxe aqui algumas ilustrações, imagens de pinturas de Albert Eckhout do século XVII, e ao lado um contraste com uma arte digital feita por mim. Essa arte mostra um pouco das pessoas da minha própria árvore genealógica. Quando temos o encontro dos colonizadores portugueses com o Brasil, todos os pontos históricos que tínhamos mostravam o seguinte: mostravam as identidades que moravam aqui naquela época. E todos esses colonizadores eram gays, especialmente as missões artísticas francesas, alguns holandeses, franceses e portugueses. Muitas pessoas não sabem disso, mas nós também temos alguns franceses que vieram colonizar o Brasil. Eu trouxe essas imagens aqui porque eu gostaria que todos nós refletíssemos sobre como essas imagens nos ajudam ou nos levam a criar estereótipos e também padrões sobre a miscigenação. Até mesmo a criação de uma teoria racial e as ideias de segregação por meio dessas questões raciais. Existe essa idealização do novo mundo, e tudo isso aconteceu por meio de algo que muitos acadêmicos chamam de fantasias coloniais ou mitologias. Eu faço parte dessa história. Essas imagens que vocês veem na tela mostram diversas pessoas. O primeiro, um indígena sendo retratado como um canibal. Isso era algo muito comum. Algo também comum é essa homogeneização de indígenas e das demais figuras. Eu gostaria que todos tivessem isso em mente. Como esses europeus mostram e refletem essa arte, essa história da arte ocidental. Esse trabalho que eu fiz é chamado Genealogia Patriarcal, e esse foi um trabalho que, originalmente, eu queria que tivesse sido uma intervenção. Eu queria mostrar imagens dessas pessoas do meu passado e imagens minhas em uma galeria. E a ideia
é mostrar um... Eu tenho uma pergunta. Você está mudando os slides? Não, ainda estou falando sobre esse slide aqui, esse vídeo. Esse trabalho, eu queria representar as diferentes identidades. E também esse processo de colonização e a criação desse sujeito moderno no Brasil, que é uma maneira de esbranquiçar a nossa identidade e criar esse sujeito mais moderno, que é esse mestiço branco, como eu, por exemplo. Pessoas que estão presentes agora no Brasil e nesse discurso racial brasileiro. Então, o processo aqui é de levantar essas outras identidades. Pessoas que têm essa hereditariedade europeia normalmente conhecem seus ancestrais, mas os demais não. Bom, e depois a minha pesquisa foi levada para uma área de recuperar essa identidade mestiça e entender esses outros sistemas de crenças, todos eles bem intrínsecos na cultura brasileira. Eu trouxe aqui fragmentos da minha produção. Eu gosto de trabalhar com performances e arte visual de vídeos. Eu me considero um artista multidisciplinar. Aqui, a minha escolha foi mostrar algo um pouco mais genealógico. E eu trouxe uma frase também de um catálogo contemporâneo, de uma exibição que aconteceu no ano passado, sobre o Tupinambá. A nação Tupinambá foi uma nação, a principal nação indígena do Brasil, antes de o Brasil ser Brasil, antes da criação desse projeto colonial. E eles eram nações diferentes, mas os colonizadores consideravam todos como um só, dentro dessa categoria Tupinambá ou Tupi. Eram milhões de indivíduos naquela época. Recentemente, eu venho pesquisando sobre os Tupinambás e a contribuição desse grupo. E também o sistema sensorial dessa prática federativa. A gente vê muita ressonância disso na arte mexicana também, com os astecas e outros grupos. No Brasil, o Tupinambá e esse trabalho de penas era feito de uma maneira um pouco mais distinta, como se fossem umas capas, e eles consideram que isso não eram apenas objetos, mas um ancestral mesmo. Esses objetos são incorporados com energias espirituais e são considerados de fato antecessores. Existe uma rede bastante complexa de coisas que acontecem para a criação desses objetos, mas eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Para mim, isso é muito fascinante. Por quê? Porque eu estou estudando a história dos Tupinambás. E eu comecei a me sentir impactado pelos meus próprios sistemas. Eu comecei a identificar símbolos que se conectam com os Tupinambás e os caboclos. Os caboclos representam os mestiços entre os europeus e indígenas brasileiros. É também o nome de um arquétipo na religião Umbanda. Umbanda é uma religião secreta e contemporânea no Brasil e ela incorpora elementos africanos e simbolismos indígenas junto aos elementos do catolicismo.
E isso inclui os orixás e também outros arquétipos. Eu comecei a pensar sobre esses elementos, sobre esses arquétipos. E então, comecei a conectar esses pensamentos com a minha própria pesquisa. Nessa exibição que eu mencionei, existe essa imagem, o Tupinambá é o rei de Jurema. Jurema é o nome da minha avó materna. E aí eu fiz essa associação com a minha própria prática. Eu também gostaria de falar sobre a presença dessa imagem na minha família. Isso vem da religião católica, ou catolicismo popular, como dizemos aqui no Brasil. E isso incorpora essa narrativa de uma maneira bem incorporada, ou conectada. Isso não é só um sistema de crença, mas uma maneira de resistência contra o colonialismo que ainda estava acontecendo no Brasil e era majoritariamente branco. Para mim, isso me trouxe a ideia do que eu estava fazendo na minha pesquisa. Quando eu coloco aqui a Virgem Maria representada pela minha avó, eu também estou incorporando elementos dos meus ancestrais. E essa capa é de uma santa brasileira, Nossa Senhora Aparecida, que também incorporei aqui na minha arte. Isso nos leva a pensar nessas diferentes versões da Virgem Maria. Quando eu comecei a estudar esses elementos, eu fiquei muito fascinado. Existe uma variedade de Virgens Marias, e cada uma delas são maneiras diferentes de pensar em como conseguimos encontrar outras divindades que vieram antes da colônia e como elas foram representadas pelas identidades mestiças e por diversas imagens. Quando a gente fala de imagens católicas na América Latina ou no Brasil, nós não estamos falando só de significados católicos, vai muito além disso. Essa Virgem Maria específica é a Virgem Maria Negra. Existe uma história no Brasil de que a Virgem Maria Negra foi resgatada em um rio por um pescador e por isso existem os peixes aqui no manto. E tudo está, de fato, relacionado e conectado. Essa foi a última arte em vídeo que eu fiz. Foi com uma colaboração com a minha mãe. O nome dessa arte é Jurema Sagrada. Marta foi alguém que fez a sonografia. E existe uma comunicação aqui também com Augusto de Campos, que é um artista brasileiro. Eu quis representar aqui diferentes ideias. Diáspora, o sincronismo do catolicismo com ancestrais não brancos. Eu pensei em como resgatar essa representação não branca em uma arte. E eu gosto de fato, brincar com diferentes elementos, essa noção de tempos não lineares. E essa disrupção com os pensamentos ocidentais. Essas imagens aqui são colagens digitais que fazem parte dessa arte visual que eu criei. Essas imagens fazem parte de uma outra série, de uma outra série que eu criei como trabalho. E nessa série eu exploro um pouco mais esse aspecto genealógico. A primeira imagem
essa primeira imagem me mostra a minha foto com minhas matriarcas, minha mãe, minha avó e minha tia. Minha tia está no centro e é o dia do casamento dela. Ela está na Colômbia e eu tenho uma conexão com a Colômbia. Eu visito a Colômbia desde os 3 anos. Eu tinha 3 anos nessa foto. E esse tipo de colagem me ajuda a expressar as minhas ideias, incorporando a minha família e adicionando outros elementos, reativando alguns simbolismos que não necessariamente estavam sendo verbalizados. Existe também uma outra relação aqui com os elementos que eu usei, por exemplo, o número de filhos que a minha avó teve, o número de filhos que ela perdeu. Ela deu à luz a mulheres e os homens que ela deu à luz morreram. Então, existem várias narrativas implícitas nessa história da minha avó. E existe também uma mistura entre os orixás e outros grupos. Desculpe, acho que meu slide não... And this is another video art. Bom, e essa aqui é uma outra arte visual da mesma série. Júlia Massagrado, or Sacred Júlia A Júlia Massagrado. Fez parte disso. Esse é um processo que ainda está em progresso. Capicarã é uma palavra que vem do tupi e se relaciona ao animal capivara, e carcará, que é um pássaro da savana, onde eu nasci e fui criado no Brasil, que é o cerrado brasileiro. Eu tentei unir esses dois animais das savanas, que são palavras originadas da língua tupi. E essa colagem é uma narrativa que mostra essa pessoa brasileira que está preparando algo para o Capicarã, essa entidade. E existe aqui uma sobreposição entre as aparências desses seres sobrenaturais e o processo de oferta para esse ente espiritual. Eu falo muito sobre memória. Existem elementos tropicais, porque há uma oferta de frutas aqui, uma mistura de sonho e realidade, meio que uma fantasia colonial. Existe a apresentação inicial do filme, a memória dessa terra devastada pulsa no que a gente chama Novo Mundo. Capicarã é concebido pelo encontro entre essas duas partes, entre o Novo e o Velho Mundo. Para mim, a ideia dessa colagem é para mostrar que esse ente espiritual está presente ali. E existe aqui uma tentativa de conexão com essa espiritualidade. Isso também nos leva para um espectro maior. Eu não estou falando aqui só de religião. Há também um pensamento abstrato que é presente não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas. E esse elemento tem um papel nas nossas vidas. Bom, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito obrigado por trazer a ideia da identidade mestiça. Isso questiona o nosso olhar colonial
Você falou do Tupi e esse histórico espiritual. Vamos continuar o nosso painel com Esteban Pérez. Esteban Pérez, que se formou na faculdade, tirou em 2021, fez parte, ganhou o Prêmio Brasil no Centro de Arte Contemporânea. Em 2019, ele teve sua primeira exposição individual, Transitório, em Mais Arte. Foi selecionado para o Prêmio Brasil Arte Emergente, CAC, um prêmio financiado pela Embaixada Brasileira em Quito para a promoção de artista emergente. Em 2020, ele recebeu o prêmio I'd Won Travel Award em Vancouver. Em 2021, Pérez foi artista em residência na Galeria de Arte Contemporânea em Vancouver e na residência Estúdio Esse Meu Caminho, localizada pelo projeto Griffin Arts. Esteban, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou compartilhar a minha tela, a minha apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Esteban Pérez. Sou artista do Equador, baseado nos territórios não cedidos do Musqueam, colonialmente conhecidos como Vancouver. Eu gostaria de agradecer a Sur Gallery e a Núria pela organização desse painel. Também gostaria de demonstrar a minha empolgação em estar aqui e compartilhar esses conhecimentos com vocês. Eu gostaria de falar o que significa ser mestiço. O termo tem um histórico colonial que fala de uma mistura entre o colonizador espanhol e os indígenas. Continent were called criollos, and any mixture between European Os povos do novo continente eram conhecidos como crioulos e qualquer mistura era rotulado de mestiço, alto e claro. Isso foi criado pelos espanhóis. Esse conceito é fundamental para entender a mentalidade do mestiço. O que significa isso? Ele era oprimido pelos europeus. Essencialmente, essa é uma identidade híbrida e contraditória, onde o oprimido e o opressor estão simultaneamente juntos. Eu reconheço as minhas feições indígenas. Simultaneamente, eu sinto uma distância entre eu e os indígenas. O porquê? Isso se deve à maneira com a qual fui criado, que é baseada em valores ocidentais. Ela é cheia de contradições e é assim que eu me imponho. Eu sou um mestiço, ouvindo daqui, do sul do hemisfério. Eu procuro me mover além dessas barreiras que se beneficiam dos conhecimentos indígenas. to a reciprocal relationship with Eu Andean gostaria de me sintonizar e entrar numa relação recíproca. Para mim, isso não basta me limitar a certas maneiras de conhecimento. after 500 years of resistance. Já passamos por 500 anos de repressão. Eu vou demonstrar o meu trabalho que eu criei ao longo dos By anos. saying that I arrived in Canada in 2019. Eu cheguei no Canadá em 2019, fui para a Universidade Emily Carr. Nas primeiras semanas de aula, eu notei uma coisa. Every time. This was new. Os professores faziam o reconhecimento da terra todos os dias. Isso era novo para mim. Eu não tinha visto isso. Eu era novo no Canadá. E eu pensei em perguntar o que significava isso. Eu fui a Connie Watts, um artista indígena e diretor,
E eu perguntei a ela o que significava esse reconhecimento da terra. Important for the First Nations people in Canada. After this clarification, I mentioned to Connie my idea for Depois da explicação, eu apresentei a ela a minha ideia para o projeto da terra e perguntei que, se ela podia me recomendar artistas indígenas. Ela me colocou em contato com Aaron Nasser Moody, também conhecido como Splash. Splash agreed to collaborate with me on the Earth Project O Splash concordou em trabalhar comigo. in North Vancouver. Nos encontramos no shopping no norte de Vancouver. Ele me perguntou a razão pela qual eu queria fazer esse projeto. Eu expus que a razão era um sentimento de frustração, de não poder me mover com liberdade. Ele entendeu os meus motivos e fomos até a sua casa. Procuramos uma pá. I realized that during that morning, I was learning so much about First Nations people Em in Canada. retrospecto, eu entendi que naquela manhã eu aprendi muito sobre os povos originários do Canadá. Primeiro, eu fui até a casa dele, que estava localizada numa reserva no norte de Vancouver. Ele também me mostrou seu cartão de identidade, que o rotula como uma pessoa indígena. Isso me surpreendeu. Eu disse que durante o projeto eu o seguiria aonde ele me levasse. Eu acreditava no processo e ia segui-lo. So once we arrived in the forest, he said that Chegamos na floresta. to ask permission from his ancestors Ele me explicou que tinha de pedir permissão aos seus ancestrais antes de recolher a terra. Ele cantou e tocou o tambor. Ambos agradecemos a terra e os ancestrais. with the earth recollection. Depois prosseguimos no Nice that from the very recolhimento da terra. project, Uma coisa ficou clara. musicality involved. Desde o início, sempre houve uma musicalidade. Idea of a hybrid identity. Nós falamos sobre a ideia de uma identidade híbrida. He was being bullied by Ele me contou que, enquanto criança, ele sofria bullying de crianças brancas devido à sua indigenidade. by indigenous kids Depois, ele sofria o bullying pelas crianças indígenas por parecer muito branco. hybrid contradictory mestizo identity. Eu também passei por situações parecidas devido à minha própria identidade. After the performance, the box of earth was lying in my studio, and I didn't know what to do Depois with da it. performance, a caixa de terra ficou em casa e eu não sabia o que fazer com ela. On sound synthesis and sound waves. Eu fiz pesquisa no sintetização de som e ondas de som. E foi aí que eu tirei a ideia do sintetizador de terra. Uma caixa negra que gera sons, uma vez que os cabos são conectados com a terra e alto-falantes. Eu simplesmente quis ouvir o som dessa terra, essa terra que eu busquei com o Splash. Eu encontrei mais um colaborador. The next piece is called Bifurcación A Sonora. próxima mostra é conhecida como bifurcação sonora. By a short story by Jorge Luis Borges, Foi inspirado numa curta história de Jorge Luis Borges. 1962. Ela foi escrita em It's 1962. an imaginary country. O Cubar é um país imaginário. After its history is incorporated Ele se into the torna history. real uma vez que a sua história é incorporada nos livros de I was história. interested in the idea of how social O que me stories interessou aqui? dictate A ideia de narrativas sociais e como ela dita e forma as nossas realidades. Eu criei essa escultura. Essa escultura é feita de tijolos de terra. Mas cada um desses tijolos é feito de terra a partir dos territórios não cedidos e água. Simultaneamente, essa sala tinha os sons gravados a partir do som da caixa com a terra dos territórios indígenas. Eu expliquei temporalidades diferentes e como elas colidem. Esse é um outro trabalho. Usei uma estratégia semelhante para a execução do som. Eu amplifiquei gravações e gravei uma composição. Eu criei uma série de desenhos. Usei pigmentos que foram um presente do Splash.
Os desenhos foram feitos enquanto eu ouvia a composição sonora. Eu tentava transferir essas frequências a partir da Terra. O som era tocado no alto-falante pendurado e assim eram mostrados também os mesmos desenhos. My next piece, Liquid Land, Essa é was uma actually outra created by obra. the Earth Project. É uma combinação Liquid do Land projeto is an Earth, installation projeto informing Terra, indigenous ways of knowing from Ecuador and forma ideas that tradições shared indígenas do with me Equador, during our collaboration. inspirada em ideias do Splash Attempts to que me stop passou seeing durante a nossa nature colaboração. and the forest through an extractive gaze, where nature is Eu only a tento commodity. mudar a maneira de ver a natureza. A natureza tem de deixar de ser vista como algo a ser explorado. Que eu busco entender o ecossistema da floresta. Ele vai além de entidades humanas. Aqui eu devolvo a escultura dos tijolos para a floresta, porque a chuva, o vento e a terra para dissolver as ideologias. O processo de decomposição é lento. Ele força a audiência a passar por uma experiência de tempo diferente. Essa é a última obra. Chama-se Gelo Granular. Ela foi feita no Camin Valley, no Vale Camin. É uma composição sonora baseada em fotos. Eu criei uma série de fotografias. Para mim, essas imagens eram uma série de ondas sonoras. Eu gravei essas ondas com um microfone de contato. Posteriormente, eu usei elas na criação de uma composição granular. A ideia era dissolver o som em grãos. Eu buscava encontrar e retratar temporalidades diferentes do rio. Isso é informado e baseado numa normatividade. That proposes a relation to the land based on respect and Aqui o reciprocity. artista propõe uma relação com a terra baseada em respeito e reciprocidade. Eu vou agora fazer uma amostra do som gravado. Espero que possam ouvir. Yeah, that was one of the last sound compositions that I made. Essa foi uma das últimas composições que fiz. E eu gostaria de me mover nessa direção. Eu gostaria de lembrar da complexidade do tema mestiço. É preciso lembrar disso e lembrar que é assim que eu ouço e compreendo tudo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Esteban. Obrigado pela idade. Obrigado pela ideia do mestiço enquanto ator, essa identidade híbrida. Vamos agora para a nossa última apresentação, o Carlos Colin. Carlos Colin, que é um artista visual e candidato a PhD. Ele está na Universidade da Colômbia Britânica.
Ele explora fatores religiosos e manifestações artísticas barrocas, enquanto a influência artística no México e a América Latina. Ele fez o seu programa em comunicação visual e desenho e graduou também pela Universidade do México. Ele também um segundo mestrado pela Universidade da Colômbia Britânica. Ele mostrou as suas artes em locais como Aramauca, no Chiapas, no México, na Galeria Museum, na sua galeria em Toronto, a Galeria Raça em São Francisco e na Cidade do México. Colin recebeu o prêmio de 2016 de artista emergente, recebeu o prêmio de 2017 pelo artista de estúdio. E mais recentemente, ele participou na Bienal na Argentina do Sul. Carlos, a palavra é sua. Obrigado, Núria. Eu estou feliz em estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com o Rodrigo, o Miguel. Eu vou compartilhar a minha tela e a minha apresentação. Eu gostaria de mostrar esse trabalho de maneira cronológica. Eu vou explicar tudo durante a minha apresentação. Claro que eu gostaria de falar da minha própria perspectiva. Eu vou falar sobre a minha ideia. Eu nasci no México, morei lá por 30 anos. Eu tenho um background de família estendida que vem de uma outra região, do centro e sul do México. Temos uma herança indígena, europeia, mexicana, e eu sou o resultado da experiência colonial. E isso retrata a América Latina da América Latina. É, obviamente, uma decisão cultural. Eu, pessoalmente, na minha prática e na minha teoria, não tenho o propósito de explicar o Canadá. Eu vou além de ser mexicano e latino-americano. Eu cresci com essas perspectivas. Peço desculpas. Bom, quando eu vim para o Canadá há 10 anos, eu já era adulto, eu já era um artista desenvolvido. Quando eu mudei para cá, comecei a tentar entender os conceitos e as noções de o que significa o Canadá, do território no qual eu estava morando. Foi um confronto com o processo não só da miscigenação, mas também do local de onde eu vim. Eu não sou branco o suficiente para ter uma ancestralidade europeia pura, mas também não sou 100% mexicano. Então, quando mudei para cá, tentei me conectar como artista, com outros artistas, pensadores e outras pessoas na Universidade de British Columbia. Quando eu estava no México, eu nunca me coloquei nessa posição de me questionar nesse sentido. Não estou dizendo que no México não temos essas diferenças de classe, claro que isso existe também no Canadá, mas eu me sinto sortudo de vir de uma família na qual nada disso foi de fato um problema para nós. Eu sempre fui criado com o conceito de que somos todos iguais, temos as mesmas oportunidades e podemos alcançar o que quisermos.
eu tenho muita gratidão de ter sido criado assim. Eu queria mostrar para vocês esse trabalho chamado Sur é Aqui. É uma série chamada Estéticas Estridentes. E esse trabalho foi um trabalho que que eu associei com as práticas latino-americanas. E para entender a arte latino-americana e engajar com esses sistemas e movimentos. Isso faz parte de um movimento ainda maior na região. Isso aqui simboliza a minha posição aqui e a noção do aqui e lá. Eu estou produzindo, trabalhando e morando no Canadá. E o meu conhecimento meu cérebro sempre esteve na América Latina, é onde eu vou para as minhas pesquisas e eu gosto de manter esse processo. Em 2020, eu criei essa arte chamada Columbre. Esse trabalho artístico faz parte de uma série chamada La Cintura Cósmica del Sur. E a ideia aqui é ver a América Latina de longe e talvez, porque eu não estou mais lá, eu me sinto um pouco desconectado, desculpe. Parte desse projeto consiste em 3 pedras que eu encontrei quando eu estava com o meu parceiro e o nosso filho. Meu parceiro disse que queria levar as pedras para casa e entender, senti-las. E eu comecei a pensar nessa ideia enquanto caminhávamos. Eu encontrei essas 3 pedras e comecei a relacionar com essa ideia de que minha mente sempre está na América Latina, porque eu vim de lá. É um privilégio para mim estar aqui e de conhecer Liana, Naum e Eric. Existe um grupo de arte muito famoso aqui no Canadá, do qual eles fazem parte, é um prazer conhecê-los. E essa ideia de ser puro, a partir da sua identidade não pura ou impura, é algo incrível. E eu pude me conectar com esses artistas e como eles expressam a sua arte. Esse grupo e como eles trabalham juntos, criando essas colagens, essas peças de arte, representam como eles estão conectando ideias diferentes e eu me identifico com eles, em como eu produzo a minha própria arte no Canadá e a arte contemporânea ou latino-americana dentro do Canadá. Eu fiz essa obra de arte pensando neles. O nome dela é Shaman. A minha ideia era transformar e criar algo novo de lugares onde a gente não tem tantas oportunidades ou a gente precisa ter uma voz muito robusta para ser ouvido. E isso faz parte de uma série que era parte das exibições que eu fiz. A ideia aqui era mostrar diferentes perspectivas. Eu parti do conhecimento de trabalhar em Cheque, que significa cinza. Aqui, a ideia é falar sobre a mistura de identidades, combinar o individual e a comunidade, entender o puro e o impuro. Eu tentei refletir sobre todos esses processos e essa mistura ou miscigenação. E existe uma palavra, nestic, que significa cinza. E eu peguei todos esses conceitos e tentei incorporar as ideias também da Silvia e o que ela estava tentando dizer com o histórico de vida dela e também o que eu via no meu histórico de vida. Tentamos entender o processo. Nós temos
o nosso lado ocidental, mas precisamos formar o nosso lado latino-americano, combinar essas informações. E por isso ouvir esses outros artistas, até ouvir aqui vocês hoje, o Esteban, entender esses conceitos de miscigenação que vocês trazem são importantes. Para ter essa perspectiva do indígena. Bom, e o que é o corpo senão um rascunho? A gente está falando aqui de uma construção, e não existe o conceito de puro nisso tudo. A gente está querendo chegar à pureza partindo da impureza. E isso está bem relacionado com a diáspora. Todos dizem que devemos viver como uma alma dividida, entender os conceitos de como nos reconhecemos de um ponto até o outro. Às vezes nos reconhecemos como indígenas, às vezes como ocidentais. Entender a nossa posição na sociedade. Seja lá o que isso significa da perspectiva política. Na diáspora latino-americana dentro do Canadá, é muito fácil cair em uma perspectiva que mostra os privilegiados, uma visão europeia ou ocidental. Nós não somos todos instituições latino-americanas. Às vezes representamos outros elementos, tentamos representar a nossa identidade não necessariamente focando nos problemas que existem na diáspora. Por exemplo, os trabalhadores culturais que vêm incorporar ao nosso grupo. Temos essas realidades culturais que precisamos considerar e colocar na balança, equilibrar. Temos essa perspectiva mestiça. Nós, como comunidade, criamos as classes dentro da nossa diáspora. Nem todo mundo tem a mesma origem e privilégios. E isso é importante, é importante ter consciência disso. Existe essa imersão governamental que cria essa perspectiva mais completa. Bom, então esse projeto foi um exercício. Colocamos alguns gráficos ou pedaços ou partes. Eu tentei trabalhar com coisas que encontrei no meu próprio ambiente. E a ideia aqui é essa ideia de impureza, como nos vemos dentro da identidade, das nossas próprias identidades. E por isso criamos esse processo de criação. Para esse projeto, eu convidei algumas pessoas para fazer parte. Eu queria, talvez convidar não é a melhor palavra. Eu queria que as pessoas participassem dessa obra de arte. E eu participei com eles para essa criação. Cada um criava o seu próprio corpo, o seu próprio enxerto. E para que cada um entendesse o processo de miscigenação. Somos apenas imagens no final. Então, tentamos criar essa colagem. É como se fosse uma árvore genealógica no mundo. E o interessante de observar aqui, e isso foi parte do exercício que fizemos, no início eu perguntei a Adriana, pedi a Adriana que colocasse as duas primeiras colagens. E o interessante é que ela colocou como um casal no centro da parede. E as pessoas começaram a adicionar ao redor dessas duas imagens. E essa ideia
de a gente considerar não só da perspectiva religiosa, mas da ideia de família ou dessas circunstâncias da árvore genealógica foram refletidas aqui. Eu, eu estou muito orgulhoso de como a gente criou e pensou juntos nesses processos, especialmente sobre essas análises de miscigenação. Para mim, não é só pensar ou refletir sobre uma obra de arte, mas também tentar essa obra de arte aqui é chamada O Fim da Instituição e representa destruir essa institucionalização da diáspora latino-americana. Mas também é uma criação. E estamos falando de diferentes diásporas aqui, exilados, imigrantes e assim por diante. Aqui é uma representação de como criar novos significados da perspectiva de comunidade, como cidadãos, como pessoas e também como acadêmicos. Eu tive como inspiração aqui uma música da Mercedes de Sosa, chamada La Cintura Cósmica del Sur, dentro dessa série. E é importante tentar identificar como fazer esse trabalho. Já que eu vivo no Canadá, em Vancouver, isso não significa que eu tenho que fazer as coisas da maneira canadense ou contribuir apenas para esses contextos. É importante se conectar com outros grupos. E eu não estou falando só sobre ser um artista, mas também membro da comunidade e me conectar aqui com outras pessoas. E por isso, eu sempre tenho essa frase na minha mente. Esse é de um artista antropologista que vem do México. E ele diz, porque eu não tenho a necessidade ou o desejo de ser explicado. Essa é a frase. É, às vezes, um pouco irônico eu usar essa frase, porque eu me considero latino-americano. A ideia para mim é sempre viajar para o Sul, me conectar nessas viagens, ir para a terra com a qual eu me conecto. É o que eu disse no início da minha apresentação. Nacionalidade é uma escolha de identidade. Eu sempre tento olhar para a filosofia e conceitos latino-americanos como algo que pode enriquecer a minha prática. E se temos o nosso próprio conhecimento, nós temos a nossa própria filosofia, seja boa ou ruim. E queremos sempre refletir isso nos nossos processos. E existe sempre essa briga com as teorias que vieram da academia. Eu acho interessante levantar esses pontos, porque mesmo aqui, morando no Canadá, eu vejo essa perspectiva. Eu tento me relacionar, ao mesmo tempo, tento contribuir com esse processo. Então é isso, viajar é sempre algo que eu escolho fazer, e o conceito de miscigenação para mim é o conceito de que somos impuros, não importa como parecemos ou como estamos representados no espelho. É isso, obrigado. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado por essa ideia. Essa ideia do mestiço que não é só uma construção barroca de pureza, mas é também uma maneira de pensar desconectada que cria essa cartografia complexa que você refletiu aqui no seu trabalho. Temos mais 10 minutos. Deixe-me ver aqui o chat.
Vamos abrir agora para perguntas. Esse é agora um diálogo com o nosso público. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor. Eu só quero agora tomar o tempo para fechar. Espero que tenhamos tempo para fazer perguntas. Parece que falamos bastante sobre territorialidade, um território que não é simplesmente visto de maneira geográfica. Ele é também um símbolo conceitual. Alguns de vocês falaram sobre esse local imaginário, uma nação ou cultura, fonte de noções de individualidade. Vimos também algumas apresentações com relevos diferentes. Eu diria que algumas delas refletem o corpo. O fundo, o sul, como você disse, Carlos. De muitas maneiras, a ideia de mestiçagem exclui. Vimos uma série de apresentações do norte e da outra fronteira do Canadá. Quando pensamos em mestiçagem, tendemos a pensar nessas fronteiras, e tentamos desafiar estereótipos conceituais. Amiga Cíntia, você falou sobre nostalgia. Também vimos a participação da transilidade e de uma série de outros conceitos que andam com isso. Bom, essa era a minha fala de fechamento. Eu gostaria de abrir aproximadamente 7 minutos para perguntas. Eu gostaria de perguntar para os participantes. Vocês estão aqui? Vocês vão continuar suas histórias, suas práticas artísticas? Eu gostaria de perguntar aos senhores. O termo mestiçagem, ele tem outro significado além dessa posição que vocês têm enquanto vivendo aqui no Canadá? Como esse conceito de mestiçagem poderia ter mudado nesse outro norte? Talvez ele tenha redefinido a sua prática artística. Eu não sei quem se atreve. Desculpe, Noel. Você poderia, por favor, repetir a pergunta? A pergunta na minha cabeça é a seguinte: como essa noção de mestiçagem que vimos de uma série de maneiras pode ter mudado para você, você que veio do sul? Esse tipo de coisa que você se questionou durante os seus estudos. Isso mudou? Você teve de se ver aqui refletido no Canadá. Falar de uma maneira, da minha perspectiva pessoal. Eu prefiro abrir o diálogo. Eu quero participar no teatro da arte contemporânea. Eu acho mais interessante questionar como o Canadá nos vê no sul. O Canadá também tem culpa no cartório quando falamos sobre a América Latina. Quando eu descrevo processos, é baseado nisso. Estou falando da maneira em como vemos certos setores da nossa comunidade sendo abusados, sendo agredidos nesse contexto. Também existe um distanciamento crítico.
Para mim, essa ideia de mistura é mais assim. É, às vezes ela me ajuda a me conectar. Eu repito, eu vivi 30 anos no México. E eu tenho o trabalho de certos artistas na minha mente, né? E eu comparo esses trabalhos com artistas aqui. E eu acredito que, apesar da perspectiva em relação aos latino-americanos, nós temos muito com que contribuir. Eu não estou falando o nome de todos, né? Mas os colegas aqui também estão contribuindo. O Rodrigo, o Esteban e a Miguelcita. Obrigada, Carlos. Miguelcita, não sei se você também quer contribuir. É interessante pensar nesses conceitos de uma perspectiva desse norte, onde você vive, onde você cresceu. Agora você está no Canadá e hoje você integra a cena artística canadense. Sim, realmente. Eu agradeço aqui a análise do Carlos. Existe uma maneira conservadora de pensar na mestiçagem, né, que é o do melhoramento da raça. Que é assim, reproduzindo, misturando, incorporando mais brancura, você se torna menos marrom. Essa é uma ideologia conservadora da mestiçagem. Eu tive de me perguntar o seguinte, qual a antítese dessa maneira de pensar? Para mim, a mestiçagem é uma metodologia. Por quê? Porque ela é uma espécie de loucura. É uma maneira de ver o mundo. Eu acredito que hoje eu já passei de um norte para o outro, e é aquela espécie de, sabe, uma boneca dentro da outra. Todos esses contextos nacionais estão dentro de mim, e dentro de cada um deles eu sou uma pessoa diferente. Eu acho que cada um deles tem uma estrutura muito específica, com estruturas raciais específicas. Isso me faz me sentir louco. Isso me força a ter de me reexaminar de uma perspectiva de criatividade. Que tipo de limites eu posso impor nessas nações, estados? Talvez eu não queira estar implicado nessa ou naquela. Talvez eu queira estabelecer alianças com culturas indígenas ou nações indígenas nesse território. Eu prefiro não ser puxado para dentro de uma narrativa. Isso nem sempre é uma possibilidade. Eu sei que não estou sendo muito concreto, mas eu garanto que é verdade. I think for me, sorry, can I also answer? Desculpe. For me as a Brazilian, Eu acho que para mim, because like Brazil enquanto is also brasileiro, famous o Latin Brasil é um America, caso like muito speak específico na a América different Latina. language, and a lot of Nós people falamos um idioma still diferente. think that we speak Spanish, for Muitas example. pessoas acreditam que ainda falamos And espanhol. there are a lot of layers, I think, for this answer, because like as I moved A here resposta tem muitas partes. for that much, I have moved Eu in mudei para September. cá não faz I have muito been tempo, eu living vim here para for cá em only setembro. 8 months. Estou Roughly. aqui So há my experience, aproximadamente like 8 at first, meses. was the first year of my PhD was online. O primeiro ano I do meu saw myself doutorado like foi kind of completamente like a remoto. Canadian avatar of myself, Então, eu me which via needed como to um perform avatar to, canadense. deliver the expectations Eu of tinha knowledge de in the corresponder às Western way. expectativas de So conhecimento do I definitely Ocidente. had some time to adjust
eu definitivamente de tempo para me ajustar a essas expectativas e da perspectiva linguística também. Eu queria poder me comunicar de uma maneira que a minha voz pudesse ser ouvida. Existe uma série de maneiras que impactam quem eu sou. Aqui, nesse norte, eu sempre sou ah, sofro uma certa forma de exclusão. Eu sou sempre no grupo dos latinos, enquanto no Brasil nós não nos vemos enquanto latinos. Outros países latino-americanos também veem o Brasil como uma exceção. Eu acho que nós criamos uma fronteira simbólica entre o Brasil e outros países latino-americanos. Certamente, temos uma série de áreas que convergem. Eu me sinto muito confortável perto dos latinos. Existe um senso de comunidade, um senso de grupo. E eu estou nesse processo. Uma série de aspectos diferentes. Por exemplo, alguns sentem isso mais nos nossos corpos, no ritmo, em imagens. Os nossos sistemas são construídos e operam de maneiras diferentes. Esse processo sempre nos afeta. Eu sou muito mais cuidadoso no Brasil quando eu tenho de me descrever como parte de um grupo excluído. Eu ouço uma série de perguntas, por exemplo, eu achei que você morava na floresta. Eu me surpreendo. Eu não achei que eu fosse ouvir esse tipo de coisa. É curioso, mas eu acho que entender essa identidade sempre será um processo. Obrigada, Rodrigo. Renan, não sei se temos mais tempo. Já estouramos o tempo, mas temos algumas perguntas aqui. Eu acho que podemos pegar uma delas, que acho que a resposta é rápida. Estou incluindo algumas perguntas. Essa é do Francisco Fernando. Pergunta é: existem mestiçagens emergentes perto de você, nessas terras, e o processo de mestiçação ainda acontece? Sure, because also I think the question from Francisco, I can connect it with also Hans, that he said like this idea of the concept of settler identity in the Sim, eu acho que essa ideia de colono na América do Norte, eu talvez você não me odeie por causa disso. Eu não me sinto bem aqui, apesar das tentativas das pessoas de me convencer, de me converter. Eu estou num processo, sou um novo membro dessa comunidade. O meu papel é de contribuir aqui. Eu acho que a palavra colono, às vezes, é uma palavra muito agressiva. Eu tenho um conceito que vem do Exército Zapatista. Não existe esse processo do eles e nós. Eu tento incorporar esse processo, principalmente esse processo do Exército Zapatista. Não é só para mim, não é só para você. Eu não vou lutar contra a maneira que as pessoas se identificam. Mas essa não é a minha guerra.
Eu acho que eu devo pensar mais em como eu posso contribuir, como eu posso abrir novos canais. Eu acho que esse é o meu papel aqui, espero ter feito sentido. I guess I just want to add that. Do we still have Yes, of time? course. I was gonna. Ainda temos Go tempo? ahead. Sim, sim, eu ia passar a palavra para você. I forgot. Ah, esqueci. Whoops. Being a What was the settler. question again? Oh, being a settler. Yes. I guess that in Ah, my work, sobre ser colono, I was confused by that idea of settler. isso me confundia. Territory, land acknowledgement. Territórios não So, cedidos, the indigenous reconhecimento da people terra. trying Eu to perguntei para os instead of indígenas. asking like the so-called settlers. And for me, it's like I was interested in listening directly from the people. Eu tinha grande interesse em ouvir diretamente das pessoas que estavam nessa luta. And also, I guess, in relation to the question about mestizaje, Em relação à questão da mestiçagem, for me, da miscigenação, mestizaje has like a little bit like a violence in it. It was like a term that was imposed by the Spanish. So there's like a esse termo foi imposto pelos espanhóis. also like Ele mestizaje traz has been used um in certo grau de violência. South America to kind of like appropriate É. from the indigenous cultures in order to É um create processo que foi usado nas décadas de 60, 70 e 80 de apropriação da identidade nacional. there's a huge painter in Ecuador Vimos o grande boom da América Latina. working with Existe indigenous uma people, pintura those themes. de Goya que trabalhou com povos In my indígenas. case, I'm trying to, as I mentioned before, like I try to move away from an extractive Eu gaze procuro to, me distanciar things like stop de uma seeing base indigenous ways of knowing and indigenous extrativa cultures as a resource. que vê And os just like indígenas, a one cultura indígena, como um there's this idea recurso from this a ser scholar, explorado. Dylan Robinson, that he says like there's a Existe um native-to-native acadêmico, conversation instead of Robinson, like que fala sobre extraction o diálogo de from nação para more nação, powerful, ao invés more da like extração do settler mais position poderoso, mais that violento, extract do from colono, different que people. extrai So daqueles que ele I guess that's escolhe. my only comment. Eu acho que esse era o meu único you, Phil. comentário. So, I just wanted to wrap up quickly this Yes. Eu because só queria terminar. and I think the question is it's very important and I just wanted to say that for me this idea Eu acho a pergunta muito interessante. A questão é como vemos essas relações de poder e de diferença. E como nós nos posicionamos, como posicionamos as nossas práticas artísticas, os nossos pensamentos. Talvez nesse equilíbrio entre a comunidade e o individual que, Carlos, você falou, você trouxe essa ideia de volta. Eu vou ficar por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, o público, os panelistas, Tamara, e os intérpretes. Muito obrigado pela delicadeza.